passou o Natal com a gente. Pô, mãe, achei errado a tua atitude. Por que não passou o Natal com a gente? Vocês sumiram lá pra baixo lá, não quiseram passar o Natal com a gente. Você tá vendo passar o Natal comigo? Tá, mas nós ia fazer o que lá embaixo lá, mãe? Não tinha nada lá embaixo lá. Aqui A gente tava tem lá luz no em tudo. cantinho, conversando, Não. botando os assuntos em dia. Ô, mãe, eu acho que foi ratiação de vocês. Falar assim, eu E fiquei nós chateado. temos Natal nessa casa e nós passemos. É, mas Então, achei que vocês iam passar o Natal com nós. Hoje é Natal dia aí. do silêncio Olha aí, da vida. nós ia fazer churrasco e coisa que abrimos nem fizemos, tá tudo aqui. a gente queria silêncio na vida, a gente ficou. Ah, a mãe, terapia do silêncio. mas que Natal que não, como é que vai estar com a casa cheia, toda a família e não vai ter barulho? É maior que tinha um som bem alto nos ouvidos antes, então hoje foi pro silêncio. Não, seu Darcy, a gente tá esperando vocês, seu Darcy. Sei que vocês iam passar o Natal com a gente, vocês subiram lá pra baixo lá. Mas também, mas hoje também não veio passar Natal com Aí, ó, nós. tudo pra do mate. Aí levaram tudo pra lá já, levaram tudo. Deu um lanche. Meu Deus, aí isso aí, gente, a gente assar a carne agora, seu Darcy. Vamos assar a carnezinha agora. Que ainda é Natal, né? Até meia-noite é Natal.